Já vai, já vai, já vai. Bom dia! Hoje são 23 de março de 2020, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Esse o 8º vídeo que faço, 8 vídeos, sobre a entrevista da advogada Ana Cristina, que mora na capital do Rio de Janeiro, que possui um canal maravilhoso no YouTube, com o título Foco nas Ideias Responde. Ela fez uma entrevista semana passada com o pastor evangélico Elvis Silva. Essa entrevista tem a duração de 23 minutos e 51 segundos, o primeiro vídeo. Então, abordei, ao longo de 7 vídeos aqui, abordei os principais trechos da fala do pastor Elvis Silva, no primeiro vídeo. E no segundo vídeo, começarei agora aqui aos trechos ali. No segundo vídeo, que tem uma duração mais curta, escrevi aqui. O segundo vídeo aí da entrevista da Ana com o pastor Elvis Silva tem a duração de 12 minutos e 48 segundos. Então, eu terminei aqui o primeiro vídeo, a análise sobre o primeiro vídeo. E aí foram 7 vídeos. E agora o 8º vídeo, começando com o segundo vídeo dela aqui, da entrevista. Nesse segundo vídeo, a Ana Cristina aborda 2 assuntos apenas, dois elementos aí da Bíblia. Ela trata aqui no segundo vídeo sobre o sacrifício de Isaac, filho de Abraão, e depois sobre a careca do Eliseu. A careca... Não ria, por favor, não ria, porque você atrapalha a minha explicação aqui, por favor, não ria. A careca do Eliseu, que é o segundo assunto. Então vou analisar, veja bem, agora no 8º vídeo, vou falar aqui sobre o sacrifício de Isaac, aí com as palavras do pastor evangélico Elvis Silva. Muito bem, gente. Então, nesse segundo vídeo, a duração é apenas de 12 minutos e 48 segundos. O primeiro assunto ali, trazido pela Ana Cristina, é o sacrifício de Isaac. Isaac, filho de Abraão, né? Na lenda bíblica. Então, o Isaac era filho de Abraão. Então, veja bem, depois eu vou colocar aqui, antes de pegar os trechos, eu vou colocar aqui na íntegra, a fala do pastor Elvis Silva sobre o sacrifício de Isaac, certo? Sobre o sacrifício de Isaac. Tem a duração apenas de 3 minutos e 15 segundos. 3 minutos e 15 segundos. Depois vou colocar aqui. E depois de colocar na íntegra a fala do pastor Elvis Silva sobre o sacrifício de Isaac, aí eu vou pegar um trecho para o vídeo de hoje, um trecho dessa passagem aí e analisar. E depois analisarei os outros, certinho? Muito bem. Então, para começar o vídeo aqui, vou trazer novamente o teólogo norte-americano, o teólogo que eu mais admiro, teólogo sério. Aqui, o Bart D. Ehrman, novamente aqui. Vou trazer aqui o Bart D. Ehrman, porque vou tratar aqui de personagens bíblicos, 3 personagens bíblicos que estão no Velho Testamento da Bíblia cristã, que não é velho para os judeus. Vou tratar aqui de 3 personagens bíblicos: Abraão, Sara e mais personagens bíblicos: Abraão, Sara, o Isaac e o Ismael. Esses aí não existiram, gente. Tudo isso aí
são personagens fictícios, histórias criadas pelo escritor hebreu. Nunca houve Abraão, nunca houve Sara, nunca houve Agar, a escrava, não houve Ismael, não houve Isaac. Tudo isso aí são histórias inventadas pelo escritor hebreu. Então eu vou aqui trazer o Bart de Ehrman. Bart de Ehrman. O Bart de Ehrman, ele era um cristão fervoroso. Ele foi pastor nos Estados Unidos. Ele lia a Bíblia, vamos assim dizer, 24 horas por dia. O Bart Ehrman, ele era tão vidrado na Bíblia que ele domina a língua grega. Ele estudou o grego, ele domina a língua grega, ele estudou o grego apenas para ler o Novo Testamento em língua original, na língua grega. Porque o Novo Testamento, ele foi escrito todo, completo, na língua grega. Então, o Bart Ehrman, ele domina o grego. Ele também estudou com profundidade o hebraico para ler o Velho Testamento, que não é velho para os judeus, em hebraico. E o Bart Ehrman, além disso, ele é historiador também. Historiador, escritor, e ele é professor universitário em Chapel Hill, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Ele é diretor do Departamento de Cristianismo dessa universidade norte-americana. O Bart Ehrman sabe tudo sobre Bíblia, sabe tudo sobre cristianismo. Ele é professor, para você ter uma ideia, há 30 anos ele é professor de cristianismo para faculdades e doutorados nos Estados Unidos, lá em Chapel Hill. Então você vê, 30 anos que esse homem aqui leciona cristianismo. Ele é um gênio e ele é uma pessoa muito honesta. Ele era um cristão fervoroso, como eu digo aqui. Ele diz isso em seus livros. E um dia caiu a ficha. Quando ele foi fazer doutorado em teologia no Seminário Teológico de Princeton, nos Estados Unidos, aí o Bart Ehrman perdeu a crença cristã. Ele é um ex-cristão, mas é professor de cristianismo da universidade lá em Chapel Hill. Pois bem, aqui na página 17, vou trazer mais uma vez o que ele escreve aqui. E por que eu trago isso, hein? Porque ele vai dizer uma coisa aqui que eu vou analisar nesse vídeo, que é aqui falando sobre Abraão, Sara, Isaac, Ismael e a escrava Agar. Então aqui ele vai dizer uma coisa aqui, veja bem. Abre aspas. A Bíblia está repleta de discrepâncias, muitas delas contradições inconciliáveis. Moisés não escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. E Mateus, Marcos, Lucas e João não escreveram os Evangelhos. Há outros livros que não fazem parte da Bíblia, mas que em um momento ou outro foram considerados canônicos. Outros evangelhos, por exemplo, supostamente escritos por seguidores de Jesus, como Pedro, Tomé e Maria. O Êxodo provavelmente não aconteceu como descrito no Antigo Testamento. A conquista da Terra Prometida provavelmente é baseada em uma lenda. Os evangelhos se contradizem em muitos pontos e incluem material não histórico. As narrativas históricas do Antigo Testamento estão repletas de invenções lendárias. É essa última parte aqui que vai se referir ao que eu vou comentar aqui. Ele diz assim: as narrativas históricas do Antigo Testamento, as narrativas históricas do Antigo Testamento estão repletas de invenções lendárias. Fecha aspas aí. E isso, gente, é do conhecimento de qualquer teólogo sério. Então, antes de entrar aqui a analisar o trecho
da fala do pastor Elvis Silva sobre o sacrifício de Isaac, filho de Abraão, personagens lendários. Antes disso, ouça aí o que diz a Célia Quirino. A Célia Quirino, ela mora em João Pessoa, capital da Paraíba, uma ex-cristã. Ouça aí o que ela diz sobre a Bíblia. Depois eu volto. Porque, gente, se você estudar mesmo, se você botar para ler, se você for estudar a Bíblia, você vira ateu na hora. Você vira. Toda cheia de contradições. Não tem sentido uma coisa com a outra. Muito bem. Agora vou colocar um trecho do vídeo aí, da entrevista da Ana Cristina com o pastor Elvis Silva. O pastor Elvis Silva, que é um homem simpático, alegre, a gente vê aí a simpatia dele. Ele é pastor evangélico de uma Assembleia de Deus no Rio de Janeiro. O pastor Elvis Silva, ele é bacharel em Direito e ele exerce a advocacia, ele é advogado. E ele fez doutorado em Teologia. Então vou colocar agora a entrevista aí, a parte em que ele fala com a Ana Cristina sobre o sacrifício de Isaac, certinho? O filho de Abraão. Esse trecho que vou colocar agora tem a duração de 3 minutos apenas, 3 minutos e 15 segundos. Então preste bem atenção no que o pastor Elvis Silva diz. Preste bem atenção. E depois eu voltarei aqui pegando apenas um trecho desse trecho aí de 3 minutos e 15 segundos. Ele aí trata apenas do sacrifício de Isaac. Certinho? Ouça aí. Então, pessoal, nós tivemos aqui um pequeno problema aqui no celular. Nós vamos dar continuidade aqui com a questão do Abraão. E para terminar, sobre o profeta Eliseu, tá? Sobre aquela questão das ursas. Das ursas, né? Bem, vamos lá, vamos para Abraão primeiro, né? Que Abraão é o caso mais simples, né? Quer dizer, simples entre aspas. Abraão, o desejo dele era sempre ter um filho, né? E Deus faz uma promessa e cumpre suas promessas, porque Deus cumpre as suas promessas. Sendo que depois de jovem, Deus pede a Abraão o seu filho, né? Pede a Abraão o seu filho, me dá o seu único filho. E a gente sabe que Abraão não tinha só, né, Isaac como seu único filho. Ele tinha os filhos de Ismael, ele tinha o filho de Agar, que era a sua escrava. Mas aquele filho era o filho do coração. Então, quando Abraão vai ali no Monte Carmelo oferecer em sacrifício a Deus o seu filho, ele ia realmente oferecer o sacrifício. Ele ia realmente imolar o seu filho. Sendo que a Bíblia, um pouquinho antes, quando eles estão subindo o monte, o Abraão fala, nós vamos lá adorar e depois vamos voltar. Então Abraão acreditava que Deus era misericordioso e que aquilo que Deus estava pedindo até fugia um pouquinho dos princípios, porque Deus não aceita sacrifício humano. Não matarás, está lá. Então, os primeiros mandamentos da Bíblia, não matarás, e Deus não aceitaria sacrifício de Isaac, né? Mas Deus queria ver o quê? A reação de Abraão, a expressão de Abraão. E aí o que eu costumo dizer é o seguinte, é a prova de que Deus não cria robô, que nós somos seres humanos, que nós não temos motor nas costas, que nós somos pessoas pensantes, nós temos um arbítrio para decidir o que a gente quer na vida. Então Deus precisava que Abraão passasse por essa situação e mostrasse a Deus que ele realmente amava a Deus de todo o coração. E aí quando levanta o cutelo, Deus brada lá do alto céu que, aguarda. E aí foi um bichinho ali, né? Porque teve aquele animal tem um símbolo, um simbolismo muito grande, porque aquele carneiro, né? Ele aparece ali em substituição ao filho Isaac. E é interessante porque por que não é um novilho, né? Por que não é um novilho? Novilho é o quê? Aquele animalzinho pequenininho que ainda está criança. Então Jesus ele foi morto na sua maioridade, com 33 anos e 6 meses de idade.
e o carneiro é o novilho já na maioridade. Então Abraão pega aquele carneiro e imola, né, sacrifica no lugar de Isaac. Aquele carneiro tem o símbolo do sacrifício de Jesus Cristo por toda a humanidade. Sim. Muito bem, gente. Muito bem. Então, logo no início aí, sobre o sacrifício de Isaac, logo aí de início, o pastor Elvis Silva, ele diz assim, no trecho dessa entrevista aí, ele diz assim, no tempo de 39 segundos até 1 minuto e 2 segundos, ele diz assim, vamos começar aqui a analisar a fala dele sobre o sacrifício de Isaac. Mais uma lenda bíblica, não é história real, lenda bíblica, cheia de erros e de ingenuidades. Como já mostrei aqui em outros em duas entrevistas da Ana Cristina com outros pastores. Então vamos aqui. O pastor Elvis Silva diz assim, abre aspas, sendo que depois de jovem, ou seja, ele está dizendo aí sobre o Isaac, filho de Abraão. Sendo que depois de jovem, Deus pede a Abraão, seu filho. Pede a Abraão, seu filho. Ele repete, pede a Abraão, seu filho. Pede a Abraão, seu filho. Me dá o seu único filho, diz aí o pastor, o Deus hebreu falando, né? Na lenda que está no Velho Testamento. Me dá o seu único filho. A gente sabe, diz o pastor, a gente sabe que Abraão não tinha só, né? Isaac como seu único filho. Tinha Ismael. Ele tinha, ou seja, o Abraão, ele tinha um filho de Agar, que era sua escrava. Mas aquele filho era o filho do coração. Fecha aspas aí. Sendo que depois de jovem, Deus pede a Abraão o seu filho. Né? Pede a Abraão o seu filho, me dá o seu único filho. E a gente sabe que Abraão não tinha só, né, Isaac como seu único filho. Ele tinha os filhos de Ismael, ele tinha o filho de Agar, que era a sua escrava. Mas aquele filho era o filho do coração. Você escutou bem o que o pastor Elvis Silva diz aí? Ele está dizendo aqui, gente, que quando o Isaac já era jovem, já era um rapaz, quando o Isaac, filho de Abraão, já era um rapaz, Deus apareceu a Abraão e pediu aí que Abraão fizesse um holocausto, que Abraão matasse seu próprio filho, Isaac, e o queimasse, em homenagem ao Deus hebreu. O Deus hebreu pediu isso aqui, certo? Pediu isso aqui a um pai, para que matasse o próprio filho. E os cristãos dizem que o Deus hebreu é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia. Como diz o Sigmund Freud, a crença religiosa, a religião, conduz o homem a um estado equiparável ao de demência. Ele diz, o Freud dizia, que o homem religioso, ele vive no mundo de alucinação. E ele não tem consciência do que afirma. Você dizer que uma entidade aqui, espiritual, entre aspas, é uma entidade de amor, como é possível uma entidade de amor exigir que um pai mate e queime o próprio filho? Isso não é um ato de amor, isso é um ato de hediondez, isso é um ato de monstruosidade. O problema é que quando colocam na cabeça de um fiel que um livro X ou Y é sagrado, aí esse fiel ele perde o raciocínio, ele perde a inteligência, fica paralisada por causa da fé religiosa, que cega sem dó e sem piedade. Então vamos lá. Diz o pastor Elvis Silva aí, logo de início, para a advogada Ana Cristina, que quando o Isaac estava ainda numa fase
de adolescência, era um jovem, aí o Deus hebreu apareceu a Abraão pedindo que o próprio pai matasse e queimasse o filho, holocausto, e ali em homenagem ao Deus hebreu. E diz aí o pastor Elvis Silva, com razão, aí ele tem razão, ele diz que o Deus hebreu, ele pede aqui ao Abraão o seu único filho, como está escrito na Bíblia. Só que não é único filho, não. Aquela expressão único filho ali não se refere, não diz que o Abraão tinha apenas um filho. Abraão tinha outro filho, o Ismael. Só que esse filho aí, você vai entender a maldade aí do texto bíblico. Vou explicar depois. Então, muito bem. Então diz o pastor Elvis Silva que o Deus hebreu apareceu a Abraão, em sonho, com certeza, em sonho, apareceu a Abraão pedindo o holocausto do próprio filho. E o Abraão aqui, diz o pastor Elvis Silva, que o Abraão não tinha apenas o Isaac, ele tinha outro filho, o filho Ismael, filho da escrava egípcia chamada Agar, que também nunca existiu, é figura fictícia no Velho Testamento. Mas aí o Abraão tinha 2 filhos, então o Isaac não era o único filho, não era o único, porque havia o outro, o Ismael, só que era filho de Abraão com a escrava egípcia Agar. Já o Isaac era filho de Abraão com a Sara, entendeu? Muito bem, depois você vai entender a maldade aqui do texto bíblico. Calma aí, vocês vão entender. E aí continua dizendo aqui o pastor Elvis Silva, e ele diz uma coisa aqui terrível. Ele diz aqui, o pastor Elvis Silva, ele diz uma coisa terrível aqui no final. Ele diz assim, ó, o pastor dizendo, ele em relação ao Abraão, Abraão, tinha um filho de Agar, olha aí, com a escrava Agar, que era sua escrava, diz aqui o pastor, certo? Mas aquele filho, aí ele se refere ao filho Isaac, mas aquele filho, que é o Isaac, que era filho de Abraão com a Sara e não com a escrava, mas aquele filho era o filho do coração. Veja aí o pastor dizendo. Então o pastor Elvis Silva disse aí para a Ana Cristina que o Abraão tinha 2 filhos, o Isaac e o Ismael. O Isaac era filho de Abraão com a esposa dele, a companheira dele, a Sara. O Isaac era filho de Abraão com Sara. Já o Ismael era filho de Abraão com a escrava egípcia. Veja bem, olha o adjetivo, escrava egípcia, Agar. Entendeu? Então os 2 filhos eram de Abraão, só que com mulheres diferentes, certo? Muito bem. E o pastor Elvis Silva aqui, ele diz no finalzinho que o Abraão amava realmente apenas o filho chamado Isaac. Diz aqui o pastor, o Isaac, aquele filho, era o filho do coração. Ou seja, o pastor aqui, Elvis Silva, não tem a menor ideia do que está dizendo. Ele está dizendo, gente, mas vou repetir, ele está dizendo que o Abraão tinha 2 filhos. Só que o Isaac era o filho do coração. O próprio pastor Elvis Silva diz isso aí. Que o Isaac era o filho do coração de Abraão. O Ismael não. O Ismael não. O Isaac sim. E aí está uma grande maldade, que nem o pastor Elvis Silva percebe. Está uma grande maldade. Um pai ama de coração a um filho, mas não ama de coração o outro filho. Um pai dá tratamento diferenciado para um filho. Isso é um absurdo dentro de um lar familiar. Mas a maldade desse texto aqui, vou explicar agora, e vocês irão entender. Por que o Isaac era o filho de coração de Abraão, hein? Por quê? Você tem ideia? Porque o Isaac era o filho do coração de Abraão e o Ismael não. Por quê? O texto bíblico explica isso.
E vou remeter você para esse texto. O texto bíblico explica isso. Por uma razão bem simples. A Bíblia é um livro de que povo? A Bíblia é um livro dos egípcios? A Bíblia é um livro dos egípcios? Claro que não. Claro que não. A Bíblia é um livro dos hebreus. Coloque isso em sua cabeça. A Bíblia é um livro dos hebreus. Repito, a Bíblia é um livro dos hebreus. A Bíblia é um livro dos hebreus. Então eles escreveram na Bíblia muitas fantasias favoráveis a ele, a esse povo, o povo hebreu. Então a Bíblia é um livro dos hebreus. E acabou-se a conversa. Então, o Isaac, na lenda bíblica, o Isaac era filho de quem? O Isaac era filho de Abraão, que era um hebreu, e filho de Sara, que era uma hebreia. Então, é por isso que o Isaac era o único filho de amor, era o único filho do coração de Abraão. O Abraão só amava o Isaac. A Sara, a companheira de Abraão, só amava o Isaac. Só amava o Isaac. É por isso que diz aí que o Isaac era o filho do coração. Então, Abraão e Sara não amavam o outro filho, que é o filho de Abraão, com a escrava egípcia Agar. Entendeu aí? Porque o Isaac é considerado o filho do coração de Abraão, porque era um filho de hebreus. Abraão hebreu e Sara hebreia. É por isso. Já o Ismael, o outro filho de Abraão, com outra mulher, aí não. Esse Ismael aí sofreu muito com a Sara, com o Abraão e com o próprio Deus hebreu, na lenda bíblica. Os três, Sara, Abraão e o Deus hebreu, os três maltrataram a pobre escrava egípcia Agar e também o adolescente aí, o Ismael. E vou mostrar isso na Bíblia para você. Entendeu, gente? Repito. A Sara, o Abraão e o Deus hebreu maltrataram aqui a pobre escrava egípcia Agar e seu filho Ismael, que era filho também de Abraão. Então vamos aqui à lenda. Para que você entenda isso aqui, você tem que, depois do vídeo, de assistir a meu vídeo, você tem que ler a Bíblia. Então você vai pegar o livro de Gênesis, capítulo 16, certo? Você vai ler por completo. Ele é pequeno. Então, Gênesis capítulo 16, você vai ler. O título é Sara, na época Sarai e Agar, mas a Sara e Agar, certinho? A escrava egípcia. Vou contar aqui a história. Mas depois leia Gênesis capítulo 16 e Gênesis capítulo 21. E aí você vai entender a maldade que Sara, Abraão e o Deus hebreu fizeram com a pobre escrava egípcia Agar e o filhinho dela, que era filho de Abraão, o Ismael. A maldade é grande demais. E está aqui na Bíblia para ser provada. Então vamos contar aqui. Em Gênesis capítulo 16, o que temos aqui? Gênesis capítulo 16. Temos aqui o seguinte, na lenda bíblica. Sara era companheira de Abraão. E eles tinham uma escrava egípcia e não hebreia, uma escrava chamada Agar. E essa escrava vivia ali sob o mesmo teto, ela e o casal Abraão e Sara. E na lenda, a Sara era uma mulher estéril, não podia ter filhos. E aí a própria Sara, o que ela fez? Ela chamou o companheiro dela, o Abraão, e disse que, como ela era estéril, não podia gerar, não podia
parir filhos, então o Abraão, o companheiro dela, deveria fazer sexo com a escrava Agar, a escrava egípcia. E aí o Abraão atendeu ao pedido da mulher. Quem não atende um pedido desse? Imagine, você aí é casado, aí sua esposa não pode ter filhos, sua esposa é estéril. Você aí que está me ouvindo agora, sua esposa é estéril, não pode ter filhos. E aí ela pede que você faça sexo com a empregada aí doméstica, a empregada sua. Você vai recusar um pedido desse, de sua esposa? Não vai. Por favor, não ria. Isso aqui é coisa séria. Você não vai recusar um pedido desse, vai? Eu não recusaria. Eu não recusaria. Então você não vai. Aí Abraão atendeu. O Abraão, com muita dificuldade, não é? Com muita dificuldade, atendeu aí ao pedido de sua esposa. Já que a esposa dele, Sara, pediu que ele fizesse sexo com Agar, com a escrava egípcia, aí Abraão foi e fez. E aí a Sara, ou melhor dizendo, a escrava egípcia Agar ficou grávida, gente. Ela ficou grávida. Isso está em Gênesis, capítulo 16. Não vou ler aqui por completo o capítulo, porque aí o vídeo ficaria muito longo. Então estou aqui apenas narrando o que está em Gênesis capítulo 16. Depois leia lá, e aí você vai confirmar com o que eu digo aqui. Então muito bem, aí Abraão foi e fez sexo com a escrava lá, com a escrava deles, a escrava egípcia Agar. E ela ficou grávida, a escrava ficou grávida. E como ela ficou grávida, naquele tempo, gente, naquele tempo, a mulher na Bíblia só servia para uma coisa, parir, e nada mais. A mulher de Gênesis ao Apocalipse era quase um mero objeto, porque o mundo da Bíblia era um mundo patriarcal, o homem acima de tudo, o macho, a fêmea numa posição inferior. Então a mulher na Bíblia, ela só pensava em uma coisa, parir, ter filhos. É por isso que na lenda, a Sara, esposa de Abraão, ela gritava para o Deus hebreu, Senhor, Senhor, dai-me filho, dai-me filhos, senão morro. Viu aí? Então ela era estéril, a Sara. E aí o Abraão foi e fez sexo com Agar, a escrava. A escrava ficou grávida. E aí a situação lá ficou difícil. A Sara via a escrava grávida do próprio marido, e ali a Sara passou a ficar com raiva de Agar, porque Agar tinha conseguido a concepção, não é? A formação de um embrião, com a fecundação do espermatozoide de Abraão com o óvulo da escrava egípcia. Então a Sara ficou com inveja da escrava Agar, porque a escrava estava grávida. Já Sara não conseguia ficar grávida. E aí ficou aquela intriga entre as duas. E o que aconteceu? Você nem imagina a maldade. E o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, a Sara conversou com Abraão, dizendo que não aguentava mais a escrava egípcia ali, ela grávida. A Sara dizendo para Abraão que não aguentava mais aquela escrava em sua casa e que queria que Abraão a expulsasse. Veja a maldade, gente. Expulsar uma escrava que não tinha para onde ir, que não tinha recursos, e uma mulher grávida. E uma gravidez que foi provocada pela própria Sara. Foi ela que deu a ideia para que seu esposo Abraão fizesse sexo com a escrava. Então a Sara conversou com Abraão e os dois entenderam ali. Os dois se entenderam. E quem pagou o pato foi a pobre escrava egípcia Agar, grávida. Então ela foi expulsa da casa de Abraão e Sara. Expulsa e foi parar no deserto, sofrendo muito no deserto. E diz a lenda bíblica que o anjo do Senhor, que é o Deus hebreu, apareceu
a escrava Agar, que estava no deserto, morrendo de fome e de sede, grávida, uma mulher grávida, gente. Uma mulher grávida que foi expulsa e enviada para o deserto, sofrendo muito. Aí o Deus hebreu encontrou-se com a escrava Agar e disse a ela para ela voltar para a casa de Abraão, mas que ela deveria se humilhar diante dos pés da Sara. O Deus hebreu deu esse conselho. Volte, Agar, volte para o Abraão e a Sara. Agora você tem que se humilhar diante da Sara, diz o Deus hebreu. E a Agar voltou. E ali depois nasceu o menino, o Ismael. Entendeu? O Ismael, filho da escrava Agar, com o Abraão. Nasceu o Ismael. Aí depois de alguns anos, nasceu o Isaac. O Isaac, aí, filho de Sara e filho de Abraão. Filho de 2 hebreus. Certo? Já o Ismael era filho do hebreu Abraão e da escrava egípcia, e não hebreia, Agar. Daí vem um ódio em relação ao filho Ismael, porque é filho de uma escrava, da Agar. Já vem um amor em relação ao Isaac, viu aí? Porque era filho de 2 hebreus, Abraão e Sara. Veja a maldade aí da Bíblia. E o pastor nem se dá conta do que ele diz. Ele diz que o Isaac era o filho do coração de Abraão. Viu aí? Porque era filho de hebreus, Abraão e Sara. Já o Ismael não era filho do coração, porque era filho de uma escrava egípcia e de um hebreu, Abraão. Então o que aconteceu? Então veja bem, em Gênesis capítulo 16, a escrava egípcia Agar, já grávida, ela é expulsa da casa de Abraão e Sara e vai parar no deserto, ali morrendo de fome e de sede. Então ela é expulsa ainda no estado de gravidez. Já em Gênesis capítulo 21, versículo 9, gente, capítulo 21 de Gênesis. Aqui no capítulo 21 de Gênesis, aí nasce o Isaac. O Isaac nasce, filho de Abraão e Sara. Quando o Isaac nasce, aí pouco tempo depois, novamente aqui, a escrava egípcia e seu filho Ismael são expulsos aí de novo da casa de Abraão e Sara. Entendeu? Abraão e Sara resolvem expulsar novamente a pobre escrava egípcia e seu filhinho Ismael. Veja que maldade. E aí, novamente, a escrava egípcia Agar e seu filhinho Ismael vão parar no deserto de novo, com muita fome. Foram expulsos novamente da casa do Abraão e da Sara. E o Deus hebreu fortaleceu essa decisão. Veja que absurdo. O Deus hebreu, na lenda bíblica, falou para Abraão que Abraão realmente expulsasse a escrava egípcia Agar e seu filho, porque eles ali, para o Deus hebreu, eles eram estranhos. O Deus hebreu diz a Abraão que a descendência do povo aqui vai ser sobre o filho legítimo, o Isaac, porque é filho de 2 hebreus, Abraão e Sara. Já o Deus hebreu aqui diz que a descendência do povo dele não será sobre o filho Ismael, porque é filho de uma escrava egípcia. Esse aí é o Deus hebreu, que os cristãos dizem que é o Deus de amor. Então vou ler aqui para que você não pense que eu estou inventando. Então vou ler aqui a segunda expulsão da escrava egípcia Agar da casa de Abraão e Sara, ela sendo expulsa juntamente com o seu filho Ismael. Então vamos lá, Gênesis capítulo 21, eu vou ler aqui os versículos 9, 10, 11, 12, até o 14, até o 12, para que você fique sabendo aí. Então vamos lá, diz assim, ó: Isaac
cresceu e foi desmamado, o Isaque, certo? Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu Abraão um grande banquete. Abraão deu um grande banquete para o filho dele, o Isaque, filho hebreu de 2 hebreus, do Abraão e da Sara. Aí vem, vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão, a Sara, dizendo a Abraão: rejeita, veja aí, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. E aí o versículo 11. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Diz aqui que o Abraão ficou indeciso se obedecia à ordem da esposa Sara ou não. E aí o Deus hebreu, para piorar a situação, no versículo 12 apareceu, dizendo a Abraão o seguinte, veja aí. Disse, porém, Deus a Abraão. Veja aí o que o Deus hebreu, na lenda, fala para Abraão. Não te pareça isso mal, por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Viu aí? O Deus hebreu apareceu a Abraão em sonho, porque o Abraão estava indeciso. A Sara, esposa de Abraão, pediu que ele expulsasse a escrava egípcia Agar e o filho dele, o Ismael, expulsasse os dois de sua casa. E os dois aqui na sequência foram expulsos e pararam no deserto, com muita fome e sede. Então veja aqui, o Deus hebreu apareceu a Abraão porque ele estava indeciso. Será que eu mando embora a escrava Agar e o meu filho Ismael? Será que eu mando embora mesmo, atendendo ao pedido de minha esposa Sara? Ou eu permaneço com os dois aqui? O Abraão estava pensando. Aí o Deus hebreu apareceu para piorar mais ainda a situação. O Deus hebreu diz aqui a Abraão que ele não ficasse pensando que era um mal a expulsão de uma mulher e seu filho, o Ismael. O Deus hebreu disse a Abraão, não, Abraão, não fique pensando que isso é coisa mal, não. Não fique com pena aí, com dó dessa mulher escrava egípcia Agar e de seu filho Ismael. Não fique pensando que isso é um mal, não. Pode expulsar os dois. Expulse, Abraão, expulse a escrava egípcia Agar e o filho Ismael, porque a descendência de meu povo, o povo de Israel, diz o Deus hebreu, será sobre Isaque, porque o Isaque é filho de 2 hebreus, Abraão e Sara. Então o Deus hebreu aqui diz, dá conselho, reforça o pedido da Sara, o Deus hebreu, entendeu? Ele diz que Abraão realmente deve expulsar a escrava egípcia Agar e o filho Ismael, porque o Deus hebreu não quer que a descendência de seu povo seja sobre o Ismael, porque é filho de uma escrava egípcia, não é filho de uma hebreia. E os cristãos dizem que o Deus hebreu é um Deus de amor, entendeu? Então, muito bem. E acontece aqui na sequência o seguinte, de madrugada, o Abraão atende ao pedido da esposa dele, incentivado pelo Deus hebreu. Então Abraão acorda de madrugada, ele acorda a pobre escrava egípcia Agar e acorda também um garoto, já que é um adolescente, o Ismael. E ali o Abraão entrega uns pães para que a Agar se vire por aí. O Abraão entrega uns pães a ela e um recipiente contendo água. E o Abraão deixa os dois no deserto, gente. No deserto. Sem ter onde morar, dormir, sem ter o que comer,
sem ter o que beber. Então Abraão faz essa desgraça aí, atendendo ao pedido, repito, da própria esposa dele, Sara, e do reforço que o Deus hebreu deu em relação a Sara. Então a escrava egípcia Agar foi abandonada por Abraão e Sara, juntamente com o filho, pararam no deserto. Que terrível, né, gente? Que maldade, não é mesmo? Mas tudo isso aqui, gente, tudo isso aqui são fantasias. São fantasias. São personagens criados. Abraão não é histórico. Sara não é histórica. Agar não é histórica. Ismael não. São criações, invenções do escritor hebreu, fazendo um relato aqui sobre muita maldade. E aqui colocando também o Deus hebreu aqui como o pivô dessa maldade. Muito bem. E por incrível que pareça, no Novo Testamento, no livro de Gálatas, uma das cartas do apóstolo Paulo a Gálatas, nesse livro aqui, Gálatas, no capítulo 4, versículos 22, 23, 24 e 30, veja bem, o apóstolo Paulo, esse texto aqui é atribuído a Paulo, apóstolo Paulo, Novo Testamento, já texto cristão. Então aqui em Gálatas capítulo 4, temos aqui o próprio apóstolo Paulo dizendo que Sara e Agar não foram realmente duas pessoas. Não existiram como pessoas. Ele diz aqui que são figuras alegóricas, isto é, figuras de ficção, uma criação de alguém, entendeu? Para passar uma ideia. Então vamos aqui mostrar isso. Gálatas capítulo 4, versículos 21 até o 31. Vou ler aqui os principais, em que o próprio apóstolo Paulo reconhece que Sara e Agar não foram realmente duas pessoas, pessoas de carne. Não foram duas pessoas. Que isso se trata de uma alegoria, de uma ficção, de uma criação, de um escritor. Porque Paulo teve acesso àqueles textos hebraicos. Muito bem, então diz assim, veja o título, Sara e Agar, alegoria, veja aí, alegoria, ou seja, ficção das duas alianças. Então diz assim o apóstolo Paulo, Gálatas, a partir do versículo, capítulo 4, versículo 23, versículo 22, diz assim, pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Ou seja, da mulher escrava, da Agar, egípcia, o filho Ismael, e da outra mulher livre, que é a Sara, o filho Isaque. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, diz aí o apóstolo Paulo. O da livre, mediante a promessa. Ele está dizendo aqui que o Ismael, filho da escrava egípcia, nasceu segundo a carne. Os dois nasceram, na lenda, nasceram segundo a carne. Só que ele diz aqui que o Isaque nasceu da promessa. Por quê? Porque o Deus hebreu havia prometido uma descendência grande para o povo hebreu. E que essa descendência seria sobre o Isaque, porque era filho de 2 hebreus. E não seria sobre o Ismael, porque era filho de uma escrava egípcia. Entendeu? É o que ele está dizendo aqui. Mas veja o que ele diz. Estas coisas são alegóricas. Olha aí. Por incrível que pareça, o apóstolo Paulo teve aqui um momento de lucidez, porque ele também vivia no mundo da lua. Mas aqui ele tem um momento de lucidez. Ele está dizendo que Sara e Agar não existiram realmente como mulheres, que é uma alegoria, uma ficção, uma obra criada por alguém para passar uma ideia. A ideia de que a descendência do povo israelenses, a descendência seria sobre o filho Isaque e não sobre Ismael.
Então ele diz, ó, estas coisas são alegóricas, ou seja, são fictícias, não são reais. Porque estas mulheres são duas alianças, viu aí? Ele está dizendo que essas mulheres que não existem, não existiram, na verdade são duas alianças. Que ele está dizendo aqui, que o escritor estava se referindo a duas alianças. Uma com relação ao povo de Israel e a outra com relação ao povo árabe, em cima de Ismael, e a outra em cima de Isaac. Então ele diz assim, estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual. Ele dizendo aí que está em escravidão com seus filhos. Aí ele diz aqui no versículo 30, veja o que ele diz, com base naquele texto hebraico, lá de Gênesis. Contudo, que diz a Escritura, aquele texto lá de Gênesis? Lança fora a escrava e seu filho. Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Fecha aspas. Viu aí? O apóstolo Paulo aqui, fazendo menção à passagem de Gênesis, naquela lenda de Sara e Agar, ele aqui dizendo que, na verdade, aquelas mulheres não são mulheres, não houve aquela ali, mulheres de carne, de fato, mulheres reais, que trata-se de uma alegoria, que é um recurso que alguém usa, usando termos fictícios, que não existem, para passar uma ideia. Então o próprio apóstolo Paulo está dizendo que Sara e Agar não existiram como seres humanos, que aquilo ali são coisas alegóricas, fictícias, criadas pela imaginação de um hebreu, e que jamais o povo de Israel, a descendência do povo de Israel, jamais iria recair sobre uma escrava, porque a escrava não tem valor algum, diz aí o apóstolo Paulo, que a descendência de Israel, dos israelenses, seria sobre um filho de uma mulher livre, que é no caso aí a Sara, entendeu? É por isso que diz que a descendência do povo de Israel foi sobre Isaac e não sobre o Ismael. O Ismael originou aí outro povo, o povo árabe, só porque foi filho de uma escrava, que não valia nada, escrava, tanto é que era escrava. Então você vê que a Bíblia não é aquilo que dizem os líderes aí religiosos, principalmente evangélicos. Você vê aí uma mulher sendo expulsa da casa de Abraão e Sara, na lenda, só porque, por causa de sua condição inferior, uma escrava, e além disso não era hebreia, uma escrava egípcia. Então jamais os israelenses iriam dizer que a sua descendência seria sobre um filho de Abraão como escrava. E sim, sua descendência seria sobre o filho de Abraão com outra hebreia. Aí sim, o filho da livre, que é no caso aí o Isaac. E é por isso que o pastor aí, Elvis Silva, diz que o Isaac era o filho do coração de Abraão e não o Ismael. Viu aí a maldade que está aí? É simples entender isso. E veja que nessa entrevista a Ana Cristina, diferentemente da entrevista com o diácono Lúcio, desse caso aí da lenda do sacrifício de Isaac, que ainda vou falar mais ainda em cima do que diz o pastor Elvis, você vê que a Ana Cristina não disse assim nada, ela não interveio aí nas explicações do pastor, porque com certeza não havia mais por que ela intervir, porque ela o fez muito bem na entrevista com o diácono Lúcio. Ela mostrou ao diácono Lúcio o absurdo desse sacrifício de Isaac. Ela mostrou isso ao diácono Lúcio no vídeo dela, na entrevista. Aqui
ela ficou calada, porque não havia mais necessidade. Ela já fez o bastante. Mas com o diácono Lúcio, ela mostrou ao diácono Lúcio que o sacrifício de Isaac era mais uma aberração bíblica. E ela disse para mim que após a conversa com o diácono Lúcio, ele ficou bastante pensativo. Ele ficou bastante pensativo. Portanto aí, gente, o primeiro vídeo sobre a fala do pastor Elvis Silva em relação a esse sacrifício aí de Isaac. E continuaremos aí no próximo vídeo. Muito obrigado.